Gente, tem super odd especial para hoje, super odd 1,80 para o Bahia se classificar para a próxima fase da Libertadores na BetSul, sua Bet Norte a Sul. É só clicar no link do comentário fixado e apostar com cuidado, com responsabilidade. E só se for maior de 18 anos, tá? Não perde tempo. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Eu quero começar esse plantão tricolor destacando o Cauê Furquim, que fez gol e deu assistência no primeiro amistoso que teve a oportunidade de participar nessa janela de convocação para a seleção brasileira Sub-17. É uma janela de testes em que jogadores estão sendo avaliados. Depois do Mundial Sub-17, em que Juan Pablo e principalmente Del brilharam, além de Arthur Jampa, que também estava presente nas listas, né, de relacionados no decorrer dos jogos, apesar de não ter sido escolhido o titular da posição. Agora é a vez de testar, de avaliar. E Cauê Furquim, nesse processo de teste, tem sido muito bem avaliado, tem sido, de certa maneira, aprovado, né? Participou ativamente ontem com 2 participações diretas em gols e tem mostrado aí no dia a dia coisas relevantes para a comissão da Seleção Brasileira Sub-17, né? Na imagem você vê aí essa participação ativa dele, primeiro com o gol, ele vem utilizando a camisa 7 na Seleção Sub-17, e depois com a assistência, o passe para belíssima finalização do atleta da seleção brasileira. Boa sorte para Cauê Furquim, que ele continue aproveitando e desfrutando muito dessa chance, dessa oportunidade. Potencial já demonstrou de sobra. Agora, né, tem tudo para poder amadurecer mais ainda e render bastante também vestindo a camisa do Esquadrão de Aço, tá? Vale destacar também, vale lembrar que ele não vai poder jogar esse jogo e os próximos, esse jogo de hoje contra o O'Higgins e os próximos, justamente por conta dessa convocação, mas é algo totalmente plausível. O Bahia tem peças ali no setor de ataque para poder desempenhar a função do Cauê Furquim, e acredito que essa ausência, por mais que ele estivesse contribuindo e mostrando uma evolução interessante sendo utilizado na equipe principal, não vai ser tão pesada, não sentiremos um impacto tão grande através dessa ausência. Gente, deixa eu falar com vocês, cara. A torcida do Higgins chegou em peso em Salvador e ontem acabou rolando uma coincidência, né? Lá no local em que a gente faz, no complexo onde a gente faz ali o zona mista, estava o hotel, né? Fica ali no mesmo complexo o hotel em que os jogadores do Higgins estavam hospedados, né? E a gente soltou aqui ontem de maneira bem resumida, e aqui eu quero comentar um pouco, porque ontem eu não tive a oportunidade de comentar tanto, desenvolver tanto, sobre essa situação, né? Torcida do Higgins em peso. E isso é o legal do futebol, é bacana. Eu acho que a torcida do Bahia vai fazer uma festa melhor ainda. Teremos mais de 40 mil pessoas no estádio, devemos superar os 45 mil. Mas é legal a gente ver isso, ver o nível de entrega, de devoção de outras equipes, de outros torcedores também. Olha aí que bacana. Jogadores do Higgins e a torcida dos caras presentes aqui em Salvador. Isso aqui é loucura, meus amigos. O Higgins, adversário do Bahia amanhã pela pré-Libertadores. Jogo lá no Chile foi 1-0 para a equipe chilena. O Bahia agora tem que reverter na Fonte Nova. 44 mil ingressos vendidos para esse jogo. Mas tem 1.000 dos caras, velho. Impressionante o nível de fanatismo. Vamos que amanhã é dia. Tá aí, cara, doideira. Esse vídeo já tá em vários portais, né, em várias páginas. A gente fez aí em collab com a Casa TV na cobertura que temos feito diariamente nas redes sociais, tá? Que o Bahia demonstre de campo a sua capacidade, consiga reverter com qualidade, que já demonstrou ter em diversas ocasiões, e classifique o quão mais tranquilo possível para a próxima fase da Libertadores
da América, tá? Mas é legal a gente ver a festa aí também dos adversários, que essa festa só tenha se limitado a ontem. Nossa querida Clarion Albuquerque fez uma análise bem pertinente de algo que eu já tenho até batido na tecla há algum tempo em relação à busca pelo equilíbrio do Bahia e de Rogério Ceni, né? E agora, nesse jogo contra o Higgs, é hora de reencontrar a essência, o que há de bom, o que foi construído de tão relevante em 2025, essa identidade dentro de casa. Mesmo que a busca seja pelo equilíbrio, de ter um pouco mais de força, de conseguir superar os adversários também com essa questão da solidez. É hora de mostrar o que foi construído arduamente ao longo do ano de 2025. Clarinha fez uma análise bem legal, vamos ver. Era um time mais leve, mais técnico, e a gente cobrava um time mais físico, obviamente não menos técnico, né? Mas um time mais físico e mais raçudo, né? Mais aguerrido nesse sentido. Só que você não pode perder o outro lado. Assim, para mim, o elenco melhorou em relação à temporada passada. O Bahia tinha feito esse diagnóstico de que precisamos de uma equipe mais física em alguns jogos, precisamos de uma equipe mais competitiva nessa característica, e eu acho que isso foi feito, mas você não pode perder o lado de cá. Equilíbrio. Você não pode deixar de ser uma equipe que tenha essa qualidade técnica, porque no fim das contas eu acho que isso faz parte não só da identidade do que é esse Bahia do Rogério Ceni, esse Bahia desse elenco, mas porque foi isso que foi essa qualidade técnica aqui que deu o sucesso, ainda que você considere um sucesso maior ou menor, da temporada passada, que fez o Bahia se classificar para a Libertadores, que fez o Bahia brigar por G4. Então, o que acontece é que você deveria trazer mais desse outro lado do físico, né, de um perfil mais aguerrido e etc., e somar com esse daqui, para que você tivesse as duas coisas, e aí sim você subisse de patamar em termos de objetivos e do que você vai brigar na temporada. Só que essa coisa de cá tá vindo, mas tá deixando muito a desejar o lado de cá. É um Bahia que estava invicto na temporada ainda, então a gente não pode esquecer disso aí. E eu acho que muito do que fez o Bahia estar invicto ainda nessa temporada era justamente esse novo, a parte, ou as qualidades, as características deste novo Bahia. Mas em muitos jogos a gente vai precisar das características deste outro Bahia, né? A gente precisa desse Bahia que também tem a qualidade técnica e que, sendo bem sincera, jogue melhor em termos de... E não é só eficácia não, talvez seja eficácia de passe, não eficácia apenas de finalização, eficácia de passe. A gente quer sim um Bahia mais físico, a gente pediu por esse Bahia mais aguerrido, a diretoria claramente foi atrás de um perfil mais nesse sentido, mas a gente não pode perder essa qualidade técnica. A gente precisa somar e não diminuir uma coisa que era boa e colocar outra coisa boa no lugar. A gente precisa somar essas duas coisas, porque senão os objetivos alcançados serão muito parecidos. E a gente sabe que para 2026 o Bahia precisa alcançar mais objetivos que na temporada passada. É isso, a análise de Clarinha é bem precisa e eu até trago algo a mais, assim, em relação à minha percepção sobre esse caso. Eu sei que nesse processo transitório, para poder buscar o caminho da consistência, da solidez, de conseguir casar, aliar o aspecto técnico elevado ali com o físico mais apurado e tudo mais, você vai perder um pouco, né? Assim, a gente não vai conseguir chegar no tom perfeito sem perder um pouco. A gente vai perder um pouco de técnica. A questão é como você equilibra essa balança, né? E como em um momento, em estágio de decisão, de jogos tão pesados e importantes como esse, né? De Libertadores da América, de pré-Libertadores, você vai ter o menor dano possível, né? Menor queda possível no que você já tinha de bom. Até você encontrar algo que você precisa, necessita ter de bom, você não pode perder completamente, pode perder um pequeno pouco do que você já construiu de bom até aqui, né? Então, assim, mesmo que a gente vislumbre chegar num ponto ali que é muito interessante, temos que até desacelerar um pouco esse processo para que a gente não perca bastante do que também já fizemos, né? Então esse é mais ou menos o desenho e eu espero que nessa partida contra o Higgs a gente veja essa essência que a gente tem destacado na Fonte Nova, tá?
Amigos, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, nos ajuda propagando esse vídeo. E lembre-se, cara, super odds especial na BetSul, 1.80 pro Bahia se classificar. Aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos. BetSul, sua bet de norte a sul. Até a próxima, tamo junto. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?